Nesse vídeo aqui, então, eu vou fazer a terceira parte da resolução desse desafio. Na verdade, neste aqui eu não tenho a solução propriamente dita, aliás, ninguém sabe qual é a solução, mas conseguiram descobrir algumas novas pistas que, em tese, levariam para o prêmio de 0,31 Bitcoin. Só que ninguém conseguiu ainda descobrir para onde que essa pista vai levar, tá? Ninguém conseguiu saber o que fazer com essa pista, então se você quiser aproveitar e tentar descobrir, eu realmente não sei se existe algum prêmio, se esse prêmio de 0,31 realmente existe, não dá para saber, já que o prêmio maior foi retirado sem esse menor ter sido solucionado, mas enfim, eu vou mostrar para você aqui a pista que já foi descoberta. No vídeo anterior eu mostrei para você que a linha 310 desta imagem aqui, ela tinha escondida lá no canal alfa do PNG uns dados e a gente conseguiu através de um aplicativo de esteganografia recuperar esses dados, transformamos esses dados em uma base 64, decodificamos essa base 64, ele virou em uma string salted, e a partir dessa string a gente fez uma força bruta utilizando os valores que estão aqui na imagem, os agrupamentos também, utilizando a informação dos agrupamentos, né, fazendo espelhamento dessas curvas de Bézier, e chegamos aí num arquivo que dava pra gente um grid parecido com esse aqui, e então a gente conseguiu converter isso para um BIP 39 e aí a gente resolveu o desafio do 0.2. Neste aqui eu vou mostrar para você então a pista. A pista continua lá na linha 310, porém em vez de estar no canal alfa, tem um jogo que vai ter que ser feito aí. Ele está no canal vermelho, porém a gente precisa fazer uma operação lógica com os dados que estão no canal alfa e uma inversão para chegar em um arquivo .zip. Qual que é o problema disso? Tá? Esse é um procedimento um pouco mais complicado de você fazer com aquela ferramenta de esteganografia. Então, teve uma pessoa aqui que criou uns códigos em Python, tá? Que seriam códigos para solucionar esse puzzle, esse desafio. E a gente vai utilizar o código dessa pessoa aqui, que é Paulo, talvez seja até brasileiro, e eu vou utilizar aí o código dele para poder mostrar para você como é que você chega neste arquivo que está no canal vermelho. Vamos lá. Eu já baixei o repositório dele aqui, tá? Então é o Paulo Solves 310. E você vai precisar baixar a imagem PNG para dentro do diretório. Vamos abrir o script em questão que a gente vai usar para extrair o arquivo gzip que está dentro dessa imagem. Eu não vou poder entrar em muitos detalhes aqui de como funciona, porque ele faz um monte de bit shift aqui, ele faz alguns procedimentos. Eu vou tentar explicar para você mais ou menos como é que funciona. Tá? Então, aqui no começo a gente vai importar algumas bibliotecas, né, só para você poder tratar com a imagem. Esse PIL aqui é uma biblioteca Pillow do Python, que ajuda você a importar uma imagem e manipular os bytes que estão dentro dessa imagem. Então o que ele faz? Ele primeiro pega o arquivo que está lá, que você baixou, né, o challenge.png, e ele vai colocar dentro do challenge img aqui e ele vai fazer um load. E esse load vai colocar todos esses bytes dentro de um vetor aqui, de uma matriz, na verdade, chamada pixels. Eu vou pegar e mostrar para você rapidinho como é que funciona. Eu vou dar um print, eu vou dar um pixels, e eu passo para ele as coordenadas. Então, por exemplo, eu passo para ele o meu x e o meu y que eu quero pegar de dentro dessa imagem. Por exemplo, deixa eu abrir a imagem aqui. Vamos supor que eu quero lá na linha 310 e pegar o primeiro pixel dessa imagem. Tá? Este pixel ele tem 4 valores, que cada valor representa aí um layer da imagem. Então vamos lá, eu vou pegar da primeira coluna, 0, na linha 310, e se eu simplesmente mandar imprimir isso aqui, vamos ver. Ele me imprimiu aqui o que? Uma sequência de números. Está vendo que são 4 números, tá? 255, 255, 255, 254. E o que significa? Significa R, G, B e aqui o alfa. Então a gente tem aqui o valor do canal vermelho, o valor do canal verde, RG, né, green. Aqui é o canal blue, que é o canal azul, e aqui é o canal alfa. Você pode ver que tem 255 nos 3 primeiros canais, e aqui a gente tem um 254, beleza.
Se eu for tentar pegar uma linha diferente ou uma coluna diferente, esses valores vão ser diferentes. São esses valores exatamente que compõem esta imagem aqui. Elas estão dizendo qual cor que vai estar exatamente naquele lugar da imagem, considerando que isso aqui é como se fosse um plano cartesiano XY. Então vamos pegar aqui, por exemplo, na coluna 1000 da linha 310 e vamos imprimir, ele vai imprimir valores diferentes. Veja que agora o canal vermelho é 254 e os outros valores são iguais. Tendo isso em mente, a gente já consegue mais ou menos ver o que ele está fazendo aqui neste programinha. Esta imagem ela tem uma largura de 2.944 pixels. Se você abrir em qualquer programa de imagem, você vai ver que é isso que está acontecendo. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai iterar, ou seja, ele vai passar pixel por pixel dessa imagem, e quando ele entrar nesse loop, o número do pixel vai estar dentro de x. Então o que ele faz? Ele vai criar uma variável aqui, ou melhor, vai atribuir aqui um valor para essa variável rChannelByte, que é o byte do canal vermelho, R é de red, e o A é de alpha. Então ele vai fazer um monte de coisas aqui para tentar extrair o bit menos significativo do canal R, do canal vermelho. Tá, ele vai fazer isso, ele vai extrair em cada um dos pixels, ele vai extrair o menos significativo, e de 8 em 8 ele vai agrupar esses bits e vai formar um byte. Então a gente está basicamente extraindo, passando pixel por pixel dessa imagem na linha 310 e extraindo o bit menos significativo desta linha, dos bytes que compõem essa linha. E aqui o canal alfa ele faz uma inversão, é quase igual a mesma coisa, porém ele faz um menos 1, que no final das contas o que ele vai fazer? Ele está invertendo os bits, tudo que é 0 vira 1, tudo que é 1 vira 0. E a cada 8 que ele extrai, ele adiciona num vetor aqui, que depois ele vai aqui embaixo fazer um outro procedimento. Tá, o que ele vai fazer aqui embaixo? Depois que ele passar por todos os bytes, por todos os bytes da linha 310 dessa imagem, ele já coletou todos os bits menos significativos do canal vermelho e já coletou também os menos significativos do canal alfa, inverteu os do canal alfa com esse menos 1 aqui, e ele vai aplicar um XOR. O que é esse XOR? Ele é um operador lógico que ele tem um mecanismo bem peculiar. Imagina uma soma. O que é a soma? Você pega os valores que estão antes do operador e depois do operador e você soma os dois. Você vai juntar os dois e vai dar o resultado. O XOR é o seguinte, ele é um operador que você utiliza geralmente com dados binários. Ele vai retornar 1 toda vez que somente um dos valores seja 1 e o outro seja 0, não importando a ordem. E se os dois valores forem iguais, ele retorna falso. Esse é o XOR. Retorna falso ou, no caso, 0 aqui. Então ele vai fazer isso aqui para todos os bytes que foram coletados e o que descobriram? Quando você faz esse procedimento, você vai acabar com o arquivo gzip. Como é que sabe que é um arquivo gzip, que é um arquivo compactado? Existe um negócio chamado Magic Bytes. Tá? O que são os Magic Bytes? É uma determinada sequência de bytes que indicam o conteúdo de determinado arquivo. Então se eu for no Google aqui e digitar gzip magic bytes, a gente vai ver que, já tem aqui, não preciso nem abrir, tá? Que ele começa com FD 37 7A. Sempre que você vê no começo de um arquivo esses 3 bytes, muito provavelmente o resto desse arquivo é um arquivo compactado em gzip. Então isso que são os Magic Bytes. Então o pessoal fazendo esse procedimento, eu não sei quem foi o louco que descobriu que fazendo esse jogo aí com o bit menos significativo e fazendo o XOR depois com o canal vermelho com o canal alfa, ele chegava num arquivo que era um gzip. No final aqui o que ele vai fazer? Ele vai escrever o conteúdo disso aqui para um arquivo chamado file.gzip. Tá, eu vou pegar e executar isso aqui. Você vai ver que agora dentro desse diretório eu tenho um file.gzip e o que eu vou fazer? Eu vou confirmar para ver se os Magic Bytes estão realmente indicando que eles que esse aqui é um arquivo gzip. Ok, na verdade os Magic Bytes não é FD, é esse aqui, 1F8B. Pronto, tá? 1F8B. Então isso aqui já indica que o resto desse arquivo aqui é um arquivo gzip. Outra forma de fazer seria simplesmente vir aqui e dar um file e o nome do arquivo ele vai dizer, olha, esse aqui é um arquivo gzip comprimido e o arquivo original que deu origem a este arquivo chamava-se data.
Qual que é o próximo passo? Então, vamos descompactar este arquivo e ver o que tem dentro dele, né? Primeira coisa, eu vou ter que renomear ele aqui para um arquivo finalizando com a extensão GZ. Pronto, eu vou fazer um G1zip nele e passar para ele file.gz. Pronto, agora ele deve ter me criado aqui um arquivo chamado file. Legal, ele está dizendo que é um arquivo ASCII. A gente vai abrir o arquivo ASCII, file. O que tem lá dentro? Um base64. Legal, então a gente vai ter que agora fazer o quê? Decodificar esse base64 para ver o que tem aí dentro. Base64 -d, provavelmente vai ser um monte de lixo, ele vai jogar na tela. Tá? Pronto, é um monte de lixo, começando com salted. A gente já sabe o que é esse salted, lá do vídeo anterior. Então eu vou jogar isso aqui para, na verdade, um outro arquivo, file.encrypted. Agora eu posso tentar verificar, ele vai dizer que é somente dados, mas se a gente usar um xdump, o que acontece? Eu já sei, eu consigo ver que ele é um arquivo criptografado, um arquivo cifrado com o OpenSSL, e agora o que a gente tem que fazer? Quebrar a senha dele para descobrir o que é o resto do arquivo. Bom, isso aqui a gente vai ter que usar também aqueles valores que já estavam na imagem. A gente já sabe os agrupamentos e tudo que a gente teria que fazer nesse caso é fazer uma força bruta com as letras e números que estão aqui para descobrir qual é a senha, tá? Eu já sei qual que é a senha, então eu vou agilizar o processo. A senha em questão é esta aqui que eu vou colar para você, 02L3F95847. Ela continua respeitando aqueles agrupamentos que a gente tinha visto no último vídeo, né? Então eu vou simplesmente agora executar este comando aqui, dizendo que eu quero utilizar o file.encrypted como entrada, e eu vou decifrar este arquivo. Ele vai pedir a senha, eu colo a senha para ele, e ele vai retornar para mim aqui o arquivo texto que estava cifrado dentro desse arquivo binário aqui. Tá? E o arquivo é exatamente esse aqui, Bitcoin Challenge, e ele fala, tem uma frase que ele fala assim: você está muito, muito próximo, ou você está trabalhando na direção contrária. Aqui está, here we go, Z465/. E aqui é o fim do desafio. Ninguém mais conseguiu descobrir o que é esta string, o que isso significa. Ninguém conseguiu descobrir para onde ir a partir daqui. O que muita gente achava é que isto aqui levaria até o prêmio de 0.31, e muito provavelmente isto levaria até o prêmio de 0.31 Bitcoin, mas ninguém conseguiu ainda descobrir. Se você tiver um bom chute, tenta aí e diz pra gente se você descobriu qual que é a solução. Beleza? Esse vídeo foi um vídeo um pouco mais confuso do que os outros, porque envolvia, eu pulei algumas coisas que envolvia um pouco mais de conceitos de computação, como operador lógico Shor e bit shift, que são conceitos de computação que muitos de vocês talvez não estejam muito interessados em saber. Se tiverem interesse, eu posso fazer isso em um outro momento, mas como você percebeu, para poder decodificar e poder solucionar esses desafios, você precisa ter um background aí, um conhecimento mais aprofundado de computação. Então, geralmente ele não é para pessoas que caem de paraquedas no mundo de criptomoedas. Ele geralmente é para pessoas que já entendem de computação. Isso aqui serve como um incentivo para você para continuar estudando. Não sabe o que é o operador Shor? Vai buscar. Não sabe o que é conversão de base? Vai buscar. Não sabe o que é OpenSSL? Vai buscar. E assim a gente vai progredindo, tá? Espero que você tenha gostado. Eu tenho um outro desafio desses aqui que eu tô mexendo com ele também, que eu brinquei um pouco, que é do Neon District, que é bem legal, e eu depois vou trazer para você a solução até agora. Ele também não tem a solução final, ninguém descobriu ainda, então acho que é legal trazer pelo menos até onde que foi descoberto o desafio, e quem sabe um de vocês aí não consegue descobrir qual que é a solução. Beleza? Um abraço para vocês aí e até mais.